fazê-las, porque o Espírito Santo está nos movendo a fazer. E eu creio que o Espírito Santo trará luz na nossa mente e reacenderá ainda mais a nossa candeia. Porque o Senhor virá buscar uma igreja preparada, com as candeias acesas, com as lanternas acesas. Amém? Então se assente no seu lugar. Hoje é o terceiro domingo da nossa série Preparados para o Fim. E no primeiro domingo nós falamos sobre a nossa vigilância em relação ao esfriamento do amor. Quantos estavam aqui no primeiro domingo? O segundo domingo nós falamos sobre a apostasia da fé, que precisamos estar vigilantes quanto a isso também. E hoje nós temos um novo tema, e eu quero ler o texto que é tema dessa série, que é Mateus 24, 5 em diante. E nós vamos ler novamente. E à medida que eu for falando algumas coisas, eu gostaria que vocês me dissessem sim ou não, se vocês estão ouvindo a respeito disso, sim ou não, se vocês estão vendo essas coisas acontecendo, sim ou não, ok? Combinado? Então vamos ler. 5. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sim ou não? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Sim ou não? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sim ou não? Vocês estão vendo isso acontecer? Haverá fomes. Sim ou não? E terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso está acontecendo com cristãos? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sinais dos fins dos tempos. Nós estamos voltando de Itajaí, estávamos na convenção nacional, onde a quadrangular se reúne nacional, todos vão para lá. Foi dias abençoados que tivemos lá. E no retorno, eu fui pensando, avaliando, e são mais ou menos 500 quilômetros de distância. Nós levamos mais ou menos umas 12 horas, porque a gente dá umas paradinhas, né? E várias paradinhas, 600 quilômetros. E aí, observando a estrada, existem muitas sinalizações na estrada, não é verdade? Existem muitas sinalizações de velocidade, de desvio, de curvas acentuadas, né? Existem muitas sinalizações. Só que nós temos um defeito, os brasileiros, que nós não damos tanto atenção à sinalização. Nós damos atenção ao radar, não é verdade? O radar é o que controla, que registra se estamos ou não andando na velocidade certa, não é? Mas o que é importante na estrada? É o sinal, a sinalização. A sinalização que é importante. O radar é só o registro da sinalização. E nós brasileiros não damos tanta importância à sinalização, nós damos importância ao radar, porque ele registra. Porque se eu passar acima, eu vou levar uma multa. Não é verdade?
Só que nessa de não prestar atenção na sinalização, o que acontece? Quando você vê, passou um radar e você estava com velocidade acima, porque não prestou atenção na sinalização. Esse texto que nós lemos é uma sinalização. Nós podemos ignorar a sinalização e não dar tempo de parar ou de estar preparados quando o radar chegar. Quando chegar a hora, vamos estar preparados? Se nós não prestarmos atenção na sinalização, corrigir é uma correção. Culturalmente, o brasileiro, ele só faz aquilo que vai lhe custar. Mas existem sinais preventivos que nós precisamos começar a observar. Viver pelos sinais preventivos e não pelos registros. Porque os registros podem ser tarde demais. A família pode ser perdida se você não prestar atenção nos sinais. Casamentos podem ser destruídos se você não prestar atenção nos sinais. Filhos podem ser perdidos se você não prestar atenção nos sinais. Então nós precisamos começar uma nova cultura. Essa nova cultura é a cultura do céu, que é a nossa cultura. Mas nós precisamos abandonar a cultura terrena. Precisamos abandonar os nossos caminhos passados e passar a viver da cultura dos céus, que valoriza os sinais. E Deus deixou-nos sinais. Jesus teve a preocupação de nos deixar sinais. O Espírito Santo é um sinal. Que nós venhamos dar atenção aos sinais que estão à nossa volta. Amém? Amém? O texto o tema que nós vamos falar hoje está no versículo 10 e diz: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Pode pôr a imagem do tema. Veja bem, nós não temos controle de terremotos. Alguém consegue falar treme, não treme? Não temos. Né? Nós não temos controle das guerras, nós não temos controle das perseguições. Então a Bíblia está falando que são sinais, mas são coisas que nós não temos o controle. Mas Jesus nos alertou para 3 sinais nesta passagem que nós temos o controle: de não nos deixar esfriar, de não apostatar da fé e de não nos deixar escandalizar. Isso está sobre o nosso controle. Isso é nós que decidimos. Isso é nós que escolhemos. Terremoto você não escolhe. Guerra você não escolhe. Perseguição você não escolhe. Mas se deixar esfriar, você escolheu. Se deixar se apostatar, você escolheu. E se deixar escandalizar, você escolheu. Eu escolhi. É nossa responsabilidade. Então nós precisamos entender o que não se deixar escandalizar, para que a gente tome uma providência quanto a isso, porque é um sinal do fim dos tempos. E nós estamos atentos aos sinais, amém? Escandalizar-se em português significa ficar ou sentir-se ofendido, indignado ou chocado com algo, decepcionado, o que nos faz deixar de acreditar, amém? E nos leva a tropeçar. Por causa do escândalo, muitos trairão e odiarão a muitos. Só que, de novo eu digo a vocês, isso não é para o próximo. Esse alerta não é para o próximo. Este alerta é para mim. Este alerta é para você. Eu corro o risco de trair e odiar a muitos se eu me deixar escandalizar. Então este alerta é para mim e é para vocês, amém? E as pessoas que mais podem nos ofender são aqueles que temos expectativas altas.
Porque pessoas que a gente não tem expectativa não nos ofende. O que elas fazem ou deixam de fazer não nos ofende. Mas pessoas que nós temos uma expectativa alta, essa nos ofende. Então, digamos assim, pessoas desconhecidas do mundo, nossa expectativa é lá embaixo. Então elas fazem, deixam de fazer. Isso não nos escandaliza, isso não nos ofende, não nos deixa indignados. Mas aí a gente sobe um pouquinho mais a nossa expectativa, tem lá os nossos familiares, parentes, irmãos. E aí a nossa expectativa está um pouquinho mais alta, elas podem nos ofender, né? Elas podem nos deixar indignados. Aí subimos um pouquinho mais, pais, cônjuges, né? E aí a gente fica, né? Tem uma expectativa com essas pessoas e isso pode nos ofender, nos escandalizar. Vamos subir um pouquinho mais, líderes, pastores, que às vezes a gente põe uma expectativa nos pastores. Hoje nós temos igrejas endeusando pastores, uma expectativa elevada, porque se espera que o homem de Deus seja perfeito, né? E isso pode sim trazer escândalo, como tem trazido escândalo, porque os homens são falhos, não é verdade? Então o escândalo ele vai vir a partir daquilo que eu tenho expectativas. A internet está cheia de escândalos, não é verdade? Você abre lá no YouTube, é escândalo, e o escandalizado quer escandalizar outros também, para que outros entrem no jogo com eles. Então, nos últimos tempos, muitos se escandalizarão. O alerta de Jesus. E nós? Aonde estamos nisso? Aonde estamos nisso? Esse alerta de Jesus foi há mais de 2000 anos atrás. Só que ele é tão contemporâneo, ele é tão ativo nos dias de hoje. Ele é um alerta para este tempo, para esta hora. E geralmente nós nos escandalizamos ou porque não entendemos ou porque não esperamos. Por que ele agiu assim? Não estou entendendo. Ou, eu não esperava que ele fizesse isso. Ou porque não entendemos, ou porque não esperávamos que eles agissem assim. A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos se escandalizariam. Então precisamos estar atentos e tomar providências para não ficarmos suscetíveis ao escândalo, para que sejamos inofendíveis. Será que a gente consegue? Se Jesus conseguiu, nós conseguimos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos dar essa força de sermos inofendíveis neste tempo, nesta geração, amém? E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá em Jeremias 17:5. Lá diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito, é um caminho de declive, é um caminho de maldição, você colocar a sua confiança em homens. É um caminho que não tem nenhum progresso, porque o homem ele é falho, o homem é inconstante. O homem vai tropeçar em algum momento, mas não tem problema, não precisamos condenar o homem que tropeçou, ele vai levantar e vai prosseguir. Foi assim conosco, nós tropeçamos, não é? Várias vezes, nós levantamos, pedimos perdão, seguimos, né? Existe uma política de cancelamento por aí, errou uma vez, pronto, está cancelado. Às vezes a gente age assim,
Parente errou, falhou com você uma vez, pronto, está fora do meu círculo. Amigo, está fora, sabe? Somos falhos. O perdão está aí para isso, para nós levantarmos de novo e seguirmos, né? Para nós continuarmos. Quando o que fazemos é por causa de homens, quando este falhar, nós deixaremos de fazer. O que você está fazendo, se você faz por causa dos homens, quando o homem falhar, você vai deixar de fazer. Quando aonde você está indo é por causa de homens, quando este homem falhar, você vai deixar de ir. Aonde estamos é por causa de homens, quando o homem falhar, nós não vamos estar mais ali. Será que é essa a vida que Deus preparou para nós? Porque nós precisamos ter a nossa expectativa no Senhor. No Senhor. Quem é a rocha inabalável? Quem é o Deus constante, que não muda? A Bíblia fala em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A nossa vida está pautada na rocha, a rocha inabalável, e nós vamos permanecer na rocha, ainda que os homens à nossa volta estejam falhando. Nós estaremos no lugar onde a rocha está, ainda que os homens à nossa volta estejam falhando, porque a nossa vida não está pautada em homens, mas pautada no Senhor. Então nós precisamos sair dessa suscetibilidade ao escândalo, porque quando a nossa vida está pautada em homens, nós estamos suscetíveis ao escândalo. Se caminharmos segundo a palavra do Senhor, nós permaneceremos e continuaremos crendo, porque o escândalo, ele nos faz retroceder. Ao invés de seguir em frente, nós retrocedemos. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. É nele que tem que estar pautada os nossos pés. O que fazemos é por causa dele. Onde estamos é por causa dele. O tema do mês que vem é plantados. Estamos plantados neste lugar, nesta igreja, por causa dele. Não é por causa de homens. Não foi o homem que te convenceu. Foi o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus te convenceu. E ele te plantou neste lugar. Então, ainda que eu fale ou o Moacir fale, você vai continuar plantado, dando frutos, porque você está firmado no Senhor. Amém? A cruz de Jesus escandalizou a muitos na sua época. A cruz de Jesus escandalizou a muitos na sua época. Não é só a falha que escandaliza. Uma ação diferente, uma cultura diferente, escandaliza. Uma atitude diferente, escandaliza. Em João 6, 53 a 58, Jesus estava pregando, falando sobre a sua cultura, sobre a sua verdade. E ele dizia assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eles não entendiam. Às vezes o escândalo não vem pela falha daquilo que a gente não espera que a pessoa faça. Mas às vezes o escândalo vem no nosso coração daquilo que a gente não está entendendo. Daquilo que a gente não está compreendendo. Um tempo que está passando e a gente não está entendendo. Lutas que estão vindo e a gente não está entendendo. Resistências que estão vindo e a gente não está entendendo. E por não entender, nós nos deixamos ofender, nos escandalizamos e retrocedemos, ao invés de permanecermos. Em Mateus 11:6 diz: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Jesus falando. Bem-aventurado. Daqueles todos seguidores de Jesus, discípulos que estavam seguindo Jesus, poucos ficaram depois desta palavra. Mas ainda que eles também não estavam entendendo aquela palavra e parecia muito estranha, a gente comer carne de homem, beber sangue de homem, eles não estavam entendendo. Eles tinham uma consciência, uma crença, mas eu não conheço mais ninguém que fale palavras verdadeiras como essa. Ninguém nunca eu vi fazendo o que ele faz e que fala com tanta certeza aquilo que ele fala. Eu não tenho para onde ir. Ainda que eu não esteja entendendo, eu não tenho para onde ir. Eu vou continuar com ele, eu vou continuar seguindo ele, eu vou continuar aprendendo dele, porque uma hora eu vou entender, porque só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Muitas vezes a gente vai ter que decidir isso na nossa vida, de não estarmos entendendo o momento, não estarmos entendendo as circunstâncias, não estarmos entendendo o projeto, nem o propósito, mas entender: Deus me plantou, Deus me pôs aqui, Deus me pôs como sacerdote do meu lar, Deus me pôs nessa igreja, Deus me pôs nesse trabalho, Deus me pôs neste lugar, e ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu creio que foi Ele quem colocou, e quando Ele coloca, Ele também sustenta. Amém. Em 1 Coríntios 4:5, é um versículo muito poderoso para este tempo. Diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Às vezes nós nos precipitamos em julgar situações, julgar momentos, julgar posições, sem saber o contexto, ou mesmo
situações que não cabe a nós julgar. E por causa deste julgamento, disso que a gente deixa entrar no nosso coração, isso nos paralisa e nos faz retroceder do lugar aonde devemos estar. Não julgue as coisas antes do tempo. Deixa que Deus trará luz acerca de todas as coisas. Quantas vezes nós nos precipitamos? Falamos o que não devíamos, tomamos posição que não deveríamos ter tomado, porque julgamos antes do tempo, não deixamos as coisas se firmarem, não deixamos as coisas se estabelecerem, ou mesmo a luz iluminar. Num dia escuro, num dia mau, num dia nublado, nos precipitamos a julgar tudo, e não esperamos Deus trazer luz, para que nós possamos decidir, para que nós possamos discernir. Então, aqui está um alerta de Paulo, para o nosso tempo. Às vezes nós estamos lá no YouTube, e aparece vídeos falando coisas, e a gente pega aquela coisa como se fosse verdade e julga, e isso vai nos tirando pouco a pouco do caminho que devemos estar, da posição que devemos estar, porque estamos nos escandalizando por coisas que foram lançadas. Você nem sabe se é verdade ou não, mas você toma aquilo como verdade. Nós precisamos estar vigilantes quanto a isso, irmãos. Jesus está nos dando esse sinal. Precisamos estar vigilantes. Não pegue o que está na internet, ou que uma pessoa chega e fala: eu ouvi falar disso, falaram isso de você, sabe? Não pegue essas palavras, esses vídeos como verdade. Não tome posição em cima de coisas tão inconstantes, sem segurança alguma. A nossa rocha é o Senhor Jesus. Nele estamos firmados, nele estamos firmados, é Ele quem nos sustenta, e ainda que não estejamos entendendo, nós permanecemos, até que a luz clareie, e a gente possa discernir e julgar as coisas, amém? Existe também os que, Mateus 11:6, Mateus 11:6 diz: bem-aventurado aquele que não acha em mim nenhuma causa de tropeço, aquele que é capaz de manter seus pés em meu caminho, e que não tropeça em nenhum obstáculo no caminho em que eu o tenho dirigido. Jesus dizendo, vou repetir: bem-aventurado aquele que não acha em mim nenhuma causa de tropeço, aquele que é capaz de manter seus pés em meu caminho, e que não tropeça em nenhum obstáculo no caminho em que eu o tenho dirigido. Ou seja, Jesus vai nos dirigir para caminhos que têm obstáculos. Jesus vai nos dirigir para caminho que tem pedras. Mas bem-aventurado aquele que não vai se deixar escandalizar, que não vai retroceder quando vir o obstáculo, que não vai desistir quando vir o obstáculo. Bem-aventurado aquele que vai permanecer no caminho, que não vai desviar do caminho, que não vai pegar atalhos, mas que vai permanecer no caminho que o Senhor tem colocado, o caminho que o Senhor tem te colocado. Haverá obstáculos, falhas de pessoas, coisas que não entendemos, notícias mentirosas e enganosas, e até notícias verdadeiras, mas bem-aventurado aquele que permanece no caminho. Os que se escandalizaram com Jesus se afastaram, ficaram de longe olhando, estavam só observando. Muitos começaram a traí-lo. Não, o que ele falou é um absurdo. Vem aqui, vamos fazer alguma coisa.
Vamos fazer alguma coisa para tirar esse Jesus, porque o que ele está falando não é verdade, não, nós precisamos fazer. Então, traição, e muitos começaram a odiar. Não, a gente tem que matar esse Jesus. Esse Jesus não pode ficar vivo, imagina, olha quantas pessoas ele está trazendo para si. Não, nós precisamos matar esse Jesus. É essa a atitude de um escandalizado. Começa a angariar pessoas para, não, isso não está certo, não, vamos nos levantar contra, não, vamos tirar ele, vamos fazer isso. Não se deixe escandalizar, não se deixe, porque o fruto do escândalo é ódio, o fruto do escândalo é traição, é o resultado. Não pense que com você vai ser diferente. O resultado é ódio e traição. E muitas vezes, quando nos ofendemos ou nos escandalizamos neste caminho, a nossa atitude, às vezes a gente acha assim, eu estou bravo com aquela pessoa. Só que no fundo do nosso coração, nós estamos bravos com Deus, que nos colocou neste caminho, para se deparar com aquela pessoa, que passamos aquela situação. Você está dizendo, Senhor não é justo, Deus não é justo, porque me pôs nesse caminho e me fez passar por essa situação. Contra quem nós estamos nos levantando? Eu vou ler de novo, Mateus 11:6, que diz, bem-aventurado aquele que não acha em mim nenhuma causa de tropeço, aquele que é capaz de manter seus pés em meus caminhos, e que não tropeça em nenhum obstáculo no caminho em que o tenho dirigido. Que estejamos vigilantes quanto a isso. Talvez você sente que está com o coração ofendido, escandalizado. Nós vamos orar quanto a isso. Mas o que eu estou falando não é para você sentir tremor, ficar arrepiado. Pelo contrário, nesses 3 domingos nós saímos muito meditativos daqui. Eu nunca vi a igreja tão silenciosa. Por quê? Porque é para nós aprendermos. É para nós começarmos a avaliar, sondar. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim caminhos maus, guia-me por caminhos eternos, purifica as minhas mãos, cria em mim um puro coração, me prepara para encontrar o noivo, reacende a minha chama, me traz de volta o primeiro amor e a alegria da salvação. É tempo de estarmos preparando desta forma. E talvez você identificou uma raiz de escândalo ou ofensa no seu coração. E eu quero sugerir, nós vamos orar, mas eu quero sugerir para você, que nesta semana você faça um estudo que tem no YouTube, chamado Isca de Satanás, do John Bevere. Eu vou pôr lá no WhatsApp da igreja, tá? No Família Quadrangular. Por quê? Porque nós precisamos fazer um processo de libertação da ofensa. Aqui é tão rápido este tempo, que nós estamos dando um alerta, abrindo a porta para um caminho de libertação. É uma verdade que trouxe luz. Agora, nessa semana, eu vou pisar nesta verdade, eu vou praticar esta verdade, eu vou viver esta verdade, eu vou me lembrar desta verdade, eu vou deixar esta verdade entrar no meu coração, eu vou deixar esta verdade criar raízes e subir para a minha mente e mudar a minha mentalidade. Toda mensagem que você ouvir num domingo, ou numa quarta, ou numa sexta, não é o fim em si mesma, ela é a porta, ela é a luz que iluminou. Agora existe uma providência a ser tomada. A luz iluminou a casa, agora é hora de fazer a faxina. A luz iluminou o coração, agora é hora de sondar o que tem nesse coração.
Então, quando a mensagem vem, é para iluminar a luz, acender a chama. A partir daí eu tomo providência, eu tomo atitude, eu pratico aquilo que a luz iluminou na minha mente. Então essa semana é uma semana para nós avaliarmos aonde está o escândalo ou a ofensa, que muitas vezes está te fazendo paralisar, está nos parando, está nos impedindo de prosseguir. Talvez a ofensa já te fez retroceder, e está na hora de voltar para o caminho, está na hora de pôr os pés de novo no caminho. Talvez a ofensa esteja até te roubando a salvação, está na hora de reaver isso. Porque se você está contando com os homens para te salvar, qualquer um que seja, o mais santo da terra, você está lascado. Só Jesus consegue salvar. Só o sangue dele sobre nós é capaz de abrir os céus para nós. Só Jesus. Então, se a nossa confiança e a nossa expectativa e a nossa força e o nosso coração e a nossa mente estão em homens, nós estamos suscetíveis ao escândalo. Mas se estivermos em Deus, se o nosso coração estiver em Deus, se a nossa mente estiver em Deus, se os nossos pés estiverem em Deus, se as nossas mãos estiverem em Deus, nada vai nos parar. Nós vamos prosseguir para o alvo, nós vamos estar preparados, nós vamos estar atentos para a chegada do noivo, atentos para o fim, atentos para cada dia representar os céus na terra, atentos para manifestar as boas novas de Cristo aonde quer que formos. E um último versículo, que eu perdi ele aqui, achei. Eu perdi de novo. Ora aí. Bom, enfim, perdi a referência. Eu sou péssima em referência, gente, mas o meu coração está cheio da palavra de Deus. Os versículos estão no meu coração, escritos, tatuados no meu coração. E a palavra de Deus fala: eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que seguem para o alvo, alcança o destino e cumpre o propósito, amém? Se coloque de pé, se você é desses também, que não retrocedem. Aonde está a referência, pastora Edilson? Qual? Hebreus 10:39. Aí, William, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Leia isso comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Glória a Deus, esses somos nós, que prosseguem firmados com os pés na rocha, no caminho pré-estabelecido pelo Senhor, amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, oh Pai, esta é a verdade, e a Tua palavra diz que a verdade nos liberta, a verdade nos ilumina, e a verdade nos limpa. Oh Senhor, que nesta semana esta verdade venha trabalhar as nossas mentes, que esta verdade venha nos libertar das correntes que estão nos paralisando, ou do medo que nos está fazendo retroceder, ou do ódio, ou da raiva, ou da indignação. Que esta verdade nos liberte destas coisas, e que venham nos ajudar a fincar os nossos pés neste caminho perfeito, bom e agradável, que ainda tem obstáculos, mas é bom, perfeito e agradável, porque é o caminho do Senhor, e é caminho de vida, é caminho de verdade, e nós
queremos, Senhor, nesta manhã, que esta palavra, ela ainda venha produzir frutos dentro de nós. Nós queremos que ela nos convença em todas as áreas da nossa vida, que ela nos liberte em todas as áreas da nossa vida, e que nós venhamos, Senhor, ter um novo proceder, ter uma nova atitude, uma atitude da cultura dos céus, uma atitude que Jesus, que mais poderia se ofender, não se ofendeu, e isso fez com que ele pudesse cumprir o propósito dele, porque ele não se escandalizou, ele não se deixou ofender, e nós seguimos os mesmos passos de Jesus. Nós negamos a nós mesmos e seguimos os passos de Jesus. Nós não nos deixaremos ofender, para que nós venhamos cumprir o nosso propósito nessa terra, e podemos ser achados preparados, com a chama acesa, porque a ofensa apaga a nossa chama, Senhor, o escândalo apaga a nossa chama, mas nós hoje abandonamos toda ofensa, todo escândalo, e queremos, Senhor, que a nossa chama seja ainda mais acesa, mais forte, mais vibrante, para que o propósito do Senhor se cumpra em nós, e para que sejamos achados preparados para o fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, pode se assentar um pouquinho. Graças a Deus. Quantos ouviram a voz do Senhor aí? Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu? Guarda o teu? Porque dele procedem as fontes da vida. Enquanto a pastora estava ministrando aqui, eu estava pensando que a ofensa, ela vai entrar dentro da gente se a gente permitir. Se alguém te ofendeu, aí você tem a escolha. Ou você deixa isso entrar no seu coração, né? Vamos supor que alguém chega para mim: Moacir é um trapaceiro. Se alguém falar isso, eu tenho duas opções. Eu tenho que olhar para mim e falar assim: peraí, deixa eu ver. Não, eu não sou um trapaceiro. Então isso não é verdade. Então eu estou na paz do Senhor, porque isso não é verdade. Ou não, ou eu olho e falo assim: peraí, acho que aquela pessoa falou e eu fiz um negócio errado aí, acho que eu tenho que me arrepender disso.